Nos últimos anos, os apagões deixaram milhares de brasileiros no escuro, causaram transtornos e prejuízos. Um desses casos aconteceu em Florianópolis e simplesmente parou a cidade. Um caos. Teve gente que ficou 3 dias sem energia elétrica em casa. Uma negligência que pode custar caro aos responsáveis pelo fornecimento. Pela frequência, há tempo, os brasileiros incorporaram o termo ao vocabulário. O inglês blackout acabou aportuguesado. Também virou apagão, que além de cortes forçados, significa crise de energia. Em novembro do ano passado, 10 estados ficaram às escuras. Especialistas atribuem o aumento dos cortes de energia ao clima, queimadas, desmatamento, falhas em equipamentos ou falta de planejamento e manutenção. Em Florianópolis, aconteceu um grande apagão, que além de algumas destas causas conhecidas, teve a tal da falha humana. No dia 29 de outubro de 2003, técnicos da Celesc, companhia fornecedora de energia elétrica em Santa Catarina, faziam manutenção de rede embaixo da ponte, que é a principal ligação entre a ilha de Florianópolis e o continente. Um acidente provocou um incêndio e um apagão que deixou a capital totalmente às escuras por 56 horas. O fogo começou por causa do uso de um P2, um equipamento conhecido como liquinho. Ele aqueceu, os gases inflamaram e veio aquela tal, que eles declaram, a bola de fogo em cima deles. E que eles aí se assustaram e deixaram o maçarico aceso. O maçarico ficou aceso em cima daquele cabeamento, aí foi queimando o cabeamento, até a hora que veio total destruição do cabeamento, onde espalhou o óleo altamente inflamável, espalhou por toda a galeria tem madeira, e aí veio queimando o que tinha e o que não tinha. Ficou comprovado que realmente é causa humana indireta, né? O laudo pericial comprova isso. Este bombeiro especializado em espaços confinados foi o primeiro a entrar dentro da ponte para combater o incêndio. Nós não tínhamos a mínima ideia do que íamos encontrar, né? Uma das dificuldades que nós tínhamos era a entrada, porque entrava uma pessoa por vez. A galeria ela era cadeada, nós tivemos que romper um cadeado para poder entrar, tinha que se entrar agachado, rastejando, para poder chegar num outro acesso, numa outra galeria com uma amplitude maior, onde nós poderíamos ficar em pé e continuar progredindo o nosso espaço, né, o nosso terreno. Nós tínhamos fumaça negra muito densa, né, semelhante a pneu queimando, né, aquela fumaça bem densa mesmo. Então você não enxergava absolutamente nada. Acabava entrando pela máscara, então o bombeiro saía sempre todo preto, né, só ficava a parte branca quando ele retirava a máscara. Os bombeiros trabalharam durante mais de 24 horas para apagar o incêndio. A ponte corria risco de desabar porque o fogo corroeu parte do concreto. Logo, o caos se instalou em Florianópolis. As pessoas assustadas ainda não sabiam o que estava acontecendo e tiveram que sair do local. O trânsito parou por causa da falta de semáforos e muitos acidentes aconteceram. Com o engarrafamento, quem estava dentro deste túnel foi obrigado pelos bombeiros a abandonar o veículo. Agora você imagina o trabalho de convencimento de você abandonar o seu carro, fechar, desligar, levar sua chave e deixar aquele carro lá no túnel. Foram praticamente 3 dias de comércio fechado e muito prejuízo. Na época, o movimento deu uma queda muito grande, porque o pessoal não saía nem de casa, né? Falta da luz. Quanto tu tivesse de prejuízo naquela época? Olha, no mínimo uns R$5.000. Perda de R$9.000, no mínimo. No mínimo, fora as custas do funcionário parado, né? Dele não estar produzindo. Não havia segurança nem para quem estava em casa. A energia faltou, muita gente presa em elevador. Não era um, eram vários edifícios, com várias pessoas presas em elevador. Nas residências, a saída foi recorrer à luz de velas, alimentos estragados e mais transtornos. Foi difícil, né? Todos que tinham alguma coisa em geladeira, em freezer, estragou tudo, perderam tudo. Foi um caos, né? Perdemos bastante alimentos e estragou bastante eletrodoméstico também. À noite, a cidade ficou praticamente deserta. Poucos arriscavam sair na rua.
Houve algum pânico por causa dos assaltos. O pior de tudo é o medo da violência mesmo, né? Tipo, para te andar na rua já com a luz que tem, a gente já fica meio na surdina. Quando está na escuridão total, fica bem mais complicado. Todo este quadro levou o Ministério Público Federal e de Santa Catarina a ingressarem com uma ação contra a Empresa de Energia do Estado e a Agência Nacional de Energia Elétrica. A Justiça Federal condenou a Celesc e a ANEEL a pagarem 5 milhões de indenização. Ao contrário do que normalmente acontece em casos semelhantes, a reparação não foi por danos materiais. A população vai ser indenizada por danos morais coletivos. Quando se cuidar de direitos difusos, portanto com titulares indeterminados, não haveria possibilidade de indenização do dano moral. O caso foi distinto. O caso tratou exatamente de uma coletividade claramente identificada por um número milenar. Portanto, desde que fosse possível a constatação e a delimitação daqueles que seriam favorecidos pela decisão, prestigiou-se um valor de comunidade, indenizável como dano moral coletivo. A Celesc foi condenada a pagar 80% das indenizações e a ANEEL os 20 restantes. O juiz explica que 5 perícias no processo comprovam o dano e o caos coletivo vividos no apagão de Florianópolis. Além da indenização por dano moral, a sentença também obriga a Celesc e a ANEEL a fazer o que estava previsto no contrato de prestação de serviço público. Uma das cláusulas que já existiam e que agora passaram a ser exigidas pela Justiça é a construção de subestações de energia, descentralizar o sistema para garantir mais segurança. A rigor, nós tínhamos como acesso da energia elétrica à ilha de Florianópolis apenas 2 pontos, 2 cabos, ambos vizinhos, ambos sendo conduzidos um ao lado do outro. E evidentemente que era de se imaginar que um evento que atingisse um pudesse atingir também o outro, e foi exatamente o que ocorreu. O diretor técnico da Celesc garante que estão sendo tomadas medidas para restabelecer a segurança na rede de energia. O engenheiro com 29 anos de trabalho na empresa acha que não houve dano moral à população. 95%, 99%, até mais, dos moradores da ilha de Santa Catarina, de Florianópolis, entenderam e compreenderam que foi uma fatalidade. Haja visto baixo número de pessoas que foram pedir, vamos dizer assim, entre aspas, os seus direitos através da justiça. A Celesc afirma que vai recorrer da decisão da Justiça Federal de Santa Catarina até a última instância. Mas se realmente a indenização por dano moral for mantida, os usuários devem receber o dinheiro na conta de luz, de acordo com a sentença. Tem gente que já fez os cálculos. Se fosse hoje, o valor não chegaria a R$50. Muito? Pouco? As opiniões se dividem. Mas ninguém discute que é uma inovação responsabilizar moralmente quem presta um serviço público. Afinal, mais de 80% da população de Florianópolis foi prejudicada de alguma forma pelo apagão. Toda a população ficou traumatizada, né? Deveriam pagar. Isso vai dar uma lição para eles se prepararem mais, porque a cidade está crescendo tanto que não está aguentando. Foi um retrato da justiça para defender nós, como cidadãos, contra uma prestação de serviço que foi realizada de uma maneira totalmente imperfeita para poder ver se essa prestação de serviço melhora.